talvez o cara conheça. É o inspetor Lindomar, que a gente está Ah, é? Ele ainda é, né? Sim, falta 2 anos para se apresentar. Bem novinho. E aí, bora começar hoje direito penal até o artigo 18, pulando ali a parte que trata de territorialidade e extraterritorialidade, que não é tão pertinente a nós, visto que nós vamos ser policiais militares. A gente não vai ser advogado, a gente, por enquanto, a gente não vai ser PRF, para estar atuando em fronteira. Então não é algo que seja tão pertinente a nós, ainda por cima se tratando de um concurso de nível médio. Nós vamos começar o direito penal falando primordialmente, do que trata o direito penal. O direito penal trata-se de crime. E o que é crime? Fato típico, antijurídico, culpável. O que seria o fato típico? A conduta do sujeito. O sujeito esfaqueou o outro. A conduta dele foi o esfaqueamento. A tentativa de homicídio, ou homicídio consumado. O resultado se enquadra aqui também no fato típico. O cara com as tripas de fora é o resultado do esfaqueamento, é o resultado daquele crime. Que isso também pode ser chamado, e daqui a pouco a gente vai ver isso, de nexo de causalidade, que se encaminham para um resultado tipicamente formal, e daqui a gente já vem para a antijuridicidade. Porque a tipicidade formal já se enquadra no artigo 1º, vamos para o material, do Código Penal Brasileiro. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Do latim, isso quer dizer que sem lei anterior que caracterize algo como crime, esse algo não é crime. Em suma, ninguém pode ser punido, processado, preso por um crime que não existe. Nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, a gente viu muito dessas coisas baseadas em decretos estaduais que não possuem tipicidade formal. O sujeito sai de casa e tomar banho na praia. Não era uma tipicidade formal, não estava enquadrado no Código Penal. No entanto, por causa da ocasião atípica em si, de se tratar de uma pandemia, aquilo acabou se tornando quase que, na prática, um crime no Brasil. Naquele momento, naqueles dias em que se vigoravam aqueles decretos, tornava-se um crime. Só que quando você parte para a teoria, quando você parte para a letra de lei, você tem o princípio da anterioridade da lei, que diz que se não existe lei, obviamente, a conduta do sujeito não pode ser enquadrada como crime. E aí a gente vem à antijuridicidade do crime. Caso a conduta atípica do sujeito, fato típico, ou a conduta atípica do sujeito, algo que não é pertinente em uma sociedade saudável que se consuma. Se esse fato atípico não for caracterizado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, vocês anotem isso aqui, cai em prova. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. São as 3 causas de excludente de ilicitude. Se você matar alguém, tirar a vida de alguém, sob qualquer uma dessas 3 circunstâncias, não há punição para você. É uma excludente de ilicitude. Faltando só o exercício regular de direito. Falta o mesmo. O animal esqueceu. Desculpa. Só queria exercício. Aí eu esqueço exatamente a excludente e vai cobrir a gente quando a gente estiver de serviço, né? Que acontecer alguma coisa do livre guarde, até o tipo no TAN, é isso aqui que vai resguardar a gente. Deixa eu falar aqui. Só que dá só uma adenda aqui na participação do nosso querido amigo Samuel, nosso professor. Eu vou fazer em alguns momentos algumas interferências. Por quê? Porque eu sou melhor do que ele? Não. Certo? Porque algumas coisas que eu acho que sejam pertinentes para vocês, eu vou interferir. Certo? E o Samuel, da mesma forma, quando eu
fizer algo que não esteja de acordo, ele também vai interferir, certo? Não somos nenhum melhor do que o outro, mas estamos aqui para nos completarmos e passar o melhor para vocês. Tá bom assim, galera? Aí, deixa eu só fazer um adendo. Quando você mata alguém, né? Quando numa situação dessa de confronto, ninguém mata ninguém em exercício regular de um direito. Tá? A gente mata também em legítima defesa. Tá bom? Isso serve. Por isso que eu digo, todo dia a gente aprende. Eu fui para uma prova e saí de lá esculhambada, né? Como é que eu fiz? Porra, como é que eu cheguei aqui e não sabia disso? Né? Mas alguém depois veio e me disse, Bruna, é desse jeito. Então, aqui, a legítima defesa são justamente essas situações de oposição judicial. Coloque na sua cabeça que ninguém tem o direito de matar ninguém, certo? Para você saber que não será exercício regular de um direito, tá ok? Então, nesse caso aqui, seria legítima defesa. Ainda vai falar aqui alguma coisa disso aqui, Samuel? Não. Pronto, só o que é que a gente pode falar sobre o estado de defesa? Primeiro, que no Código Penal, o que está previsto ele fala desses fatos aqui, né, que é antijurídico ou ilícito, né, ele não fala realmente do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito de forma expressa. Ele tem só de uma forma genérica. O que ele bota mesmo no código é o estado de necessidade, que ele diz, né, ele bota de forma bem clara o que é o estado de necessidade e o que é a legítima defesa. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito é algo que a doutrina trabalhou e deu a dizer o que era, tá bom? A gente pode até dar uma lida para ele, Samuel, de quando é que a pessoa vai agir em estado de necessidade e em legítima defesa, né? E a gente faz aqui o estrito cumprimento do dever legal. Só para complementar aqui a aula do Samuel, vamos falar. Eu tenho previsto. Acho que não botou para ele não, né? No próprio... Não, entendeu, acho que entendeu. Tem nada não. Depois aí qualquer pessoa pode abrir o Google. Agora não, vou ler para vocês. Mas depois você pode abrir o Google, pegar o Código Penal que está lá bem atualizadozinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Exclusão da ilicitude aqui. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, 2, legítima defesa, ou em estrito cumprimento de um dever legal, ou no exercício regular de um direito. Quando o artigo 23 fala que não há crime, ele diz que será o que? Excluída a ilicitude ou antijuridicidade, certo? Pode vir o nome antijurídico ou ilícito, certo? Nessas situações, o agente não vai responder. Aí quando ele vai dizer, sim, mas o que é estado de necessidade? Né? Você pode perguntar, o que é estado de necessidade? O que é uma legítima defesa? Ou o que é um estrito cumprimento do dever legal? Ele só disse que o sujeito não será ilícito quando a pessoa agir dentro dessas quatro coisas aqui, tá bom? Aí ele vai dizer... O autor não tem nenhum tipo de responsabilidade. Tem sim, permanece os efeitos civis, certo? Quando exclui, você só exclui a parte penal. Se do fato advir efeitos civis, você pode chegar a responder também. Tá bom? Só complementando que já que o Samuel vai passar dessa parte aqui para evoluir, certo? Quando ele falou o que é crime, né? O que é crime? Essa é uma teoria que foi adotada, né? A teoria finalista, para dizer o que é, porque tem várias coisas que querem definir o que é crime. Só que, como ele disse, não cabe aqui para a gente aprofundar, né, Samuel, sobre as diversas teorias. Mas essa teoria que foi adotada, que é algo que pode ser perguntado, é que foi a teoria finalista, que diz o que é o crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpado. Que é a teoria adotada pelo STJ. A teoria adotada, certo? A teoria adotada é a teoria finalista. Ele até colocou aí no materialzinho de vocês bem direitinho. Para a pessoa cometer um crime no Brasil, tem que estar, essas três coisas têm que existir. Eu posso até cometer um fato antijurídico e culpável, né? Pode até ser assim, que seja um fato típico, desculpa, pode ser que seja um fato típico, mas não seja antijurídico e não seja culpável. Então, para que eu venha a cometer, se faltar algum dos três, não será crime, certo? Não será. Tem que ter, porque o legislador diz que para ser crime, né, a doutrina fala que é uma fonte, né, que você pode pegar para dizer o que é, para definir o que seria. Para ser crime no Brasil, você tem que passar por essas três fases.
tem que ser um fato típico, tem que ser um fato antijurídico e tem que ser um fato culpável. De forma bem geral, o fato típico, que é um fato típico? É aquele fato que está lá previsto. Quando tem aqui artigo 121, matar alguém, esse é um fato típico. O fato típico de matar alguém, está lá a tipicidade formal, né? Está lá a tipicidade dizendo o que é que vem a ser aquele crime. Esse é um fato típico nas linhas gerais, né? Antijurídico, né? Antijurídico ou ilícito é um fato que é contrário ao direito, é um fato que é contrário ao que espera-se do ser humano enquanto sociedade, né? Então o legislador decidiu dizer que o quê? Que se você se portar contra o sistema, digamos assim, você vai ser punido. Só que de alguma forma você pode não ser punido. Por quê? Quando você atuar nessas situações aqui. E ele também vai ser culpado. Aí dentro dessa culpabilidade, depois o Samuel vai botar para vocês, sobre a imputabilidade, o conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. De forma bem ampla, vamos lá, a imputabilidade. Imputabilidade vai dizer o quê? Se aquele sujeito contra ele pode ser, a culpabilidade vai dizer o quê? Eu posso ser realmente, o direito penal pode cair sobre mim e eu posso responder? Né? Se o direito penal pode cair sobre mim, se eu sou uma pessoa que tem as faculdades mentais em dias, né? Se eu sou uma pessoa que não fui pressionado para fazer tal coisa, contra mim pode vir a culpabilidade. A culpabilidade é o quê? É o braço forte do Estado me punindo pelo que eu fiz. Aí, para saber se eu não tenho culpabilidade, é o quê? Aí vai saber se o sujeito é um sujeito inimputável. Né? Nós iremos ver depois as causas de inimputabilidade. Aí, o conhecimento da ilicitude, né? Saber se a pessoa tinha potencial conhecimento da ilicitude, né? Se naquela hora ela era capaz de saber o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, né? Você vai ter que saber se a pessoa era saudável o suficiente para isso. E a exigibilidade de conduta diversa é quando o quê? Quando eu não atuo por coação moral irresistível ou por obediência hierárquica. Depois a gente pode até buscar, Samuel, nas próximas aulas, eu até já dei para o pessoal do online, sobre a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, porque isso aí está diretamente ligado à atividade da porque gente, isso né? foi tudo que eu lembrava da faculdade. Não foi pesquisado. Depois a gente bota aqui. Aí entra para a contravenção penal também, né? É no geral. A contravenção? Sim, penal, né? Não, é crime. É crime. Demais. A Lídia... Não, vamos lá. Porque assim, uma parte mais introdutória é porque o Samuel, ele já tem um conhecimento mais elevado, aí ele já está mais à frente, né? O nível dele intelectual está mais à frente. Mas assim, para falar sobre infração penal é um gênero. Daí eu ramifico para ou é crime ou é uma contravenção penal, certo? Infração penal é um gênero, né? O sujeito cometeu uma infração penal. Pode ser que tenha sido crime e pode ser que seja uma contravenção penal, certo? Crime, o que vai diferenciar, assim, tem várias diferenças entre um e outro, né? Mas uma das principais diferenças é o plano onde ele está. O crime está lá no Código Penal, né, falar sobre todos os crimes, e as contravenções penais estão em outra lei, certo? São os fatos de menor potencial ofensivo, vamos supor, né? Aí tem que ser uma infração penal. Uma das diferenças é no campo onde ela está inserido. Pode ser Código Penal ou não. E as penas também. Normalmente as penas do Código Penal são bem mais altas, né? Diferente da infração da contravenção penal, que não gera, né, encarceramento. São as penas de prisão simples, multa. Já no crime mesmo em si, eu vou ter o quê? Pena de reclusão, pena de detenção. Tá bom? É mais no campo onde ela está inserida. Mas, em linhas gerais, crime é um fato típico, antijurídico e culpável, né? Aqui da conduta, só de forma geral. Conduta é aquele ser humano que se porta, né, de livre e espontânea vontade para cometer um delito, né? Uma conduta é aquele movimento corpóreo que eu faço para cometer algo, né? Aquele movimento sem coação, aquele movimento livre de qualquer força. Por quê? Porque se alguém fizer força sobre mim para que eu cometa o crime, provavelmente eu não serei eu que serei o responsável por pegar aquela pena, né? Depois disso aí a gente vai ver. Mas a conduta é isso, é a atividade mecânica de você se botar para cometer algum ilícito.
O resultado é o resultado material, que depois ele vai falar, é o resultado que advém daquela sua conduta criminosa. O nexo de causalidade é a ligação da sua conduta com o resultado. É para saber se aquilo que você fez tem relação com o resultado que adveio daquela sua conduta, certo? Essa é a relação de causalidade. Tipicidade formal é se aquela sua conduta se adequou qual tal está lá no fato típico, tá bom? Aí, antijurídico, eu vou ler para vocês só a situação de legítima defesa de estado de necessidade e depois a gente passa para a exigibilidade, depois em outra aula, na verdade. Só te falar para vocês, em linhas gerais, até se você quiser complementar, estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia por outro meio evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. O que é o estado de necessidade, assim, de forma mais geral? Um exemplo, estou num bote, né, quem viu minhas aulas no online vai lembrar, estou num bote, o bote vai afundar e eu só tenho um colete salva-vidas. Aí o que é que vai acontecer? Eu, infelizmente, vou ter que abrir mão daquela vida, aquela pessoa vai morrer. Para quê? Para que eu guarde a minha vida, né? Eu boto a minha vida em primeiro lugar, tá bom? Isso é o estado de necessidade em linhas gerais, depois a gente pode aprofundar. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão atual ou iminente, aquela agressão que está para acontecer, né? Aquela que já está vindo em minha direção ou que está acontecendo. Tá bom? Essa é a legítima defesa. Quando moderadamente uma pessoa que está vindo contra mim, eu vou repelir aquela injusta agressão. E o moderadamente se enquadra, vai de caso concreto para caso concreto. Como, por exemplo, está de serviço. E aí, ligam para o senhor que tem uma ocorrência. Não é, porra, tem um doido aqui no meio da rua que está com uma foice numa mão e um facão na outra. Tá marcando a foice com toda a força em quem passa de moto, quem passa de bicicleta, quem passa de pé. Tu chega lá, o doido parte para cima de ti. Tu tá com a 9 mm na cintura. O doido tá vindo, tu aponta a mão pra ele, manda ele parar, ele não para. Tu vai fazer o quê? Vai atirar. Tu dá 2 tiros nas pernas, hipoteticamente, assim, sempre numa situação dessa, ninguém ia mirar nas pernas. Aí tu dá 2 tiros nas pernas do doido, o doido não para. Tu vai fazer o quê? Tu vai meter nos peitos dele. Aí isso daí, na situação em tela, ali, quando tá acontecendo esse fato, não se enquadra a situação me fugiu a palavra. Não, do excesso da legítima defesa. Só que quando tu chega pro julgador, o julgador vai exigir que tu seja o John Wick. Que tu acerte um tiro ali no joelho do cara. Exatamente, que o cara pare imediatamente, o cara se taque no chão desmaiado por causa de um tiro no joelho. Mas isso aí não existe. Isso aí, num caso concreto, num caso de tela, você vai partir da teoria para a realidade, isso aí é muito subjetivo. Vai de julgador para julgador. O caso do excesso da legítima defesa. O excesso da legítima defesa pode ser 2 tiros ou pode ser 10. Varia muito de caso para caso. Isso daí cabe a gente a identificar isso daqui, caso caia alguma questão na prova nisso, cabe a gente identificar se foi excesso ou se não foi. Vai da interpretação, no caso? A interpretação não é nossa, gente. Entendeu? A interpretação cabe ao julgador. O que é que a gente tem que saber sobre a legítima defesa? Tem que saber que é para repelir uma agressão atual ou injusta, né, que está acontecendo, Para que tenha a legítima defesa, eu preciso ter alguns requisitos. Um dos requisitos da legítima defesa é a proporcionalidade. Por quê? Porque em todas essas situações, o excesso vai ser punível. Esse excesso punível realmente é o julgador que vai fazer. O que seria um excesso punível em alguma situação? Eu não posso alguém estar vindo contra mim com uma pedra e eu atirar. Por quê? Porque aí não teve proporcionalidade dos meios. Tá? Eu tenho que ter proporcionalidade dos meios. Assim, ver a questão da polícia, do trabalho da polícia, às vezes fica difícil. Por quê? Porque sempre a polícia vai estar com o quê? Com uma arma. E aí fala sobre os meios disponíveis. Os meios que eu tenho disponíveis naquele momento é uma arma, só que eu tenho que levar em consideração a proporcionalidade. Eu não posso matar uma pessoa que está vindo com uma pedra, não posso nem matar, né? Eu não posso repelir a injusta agressão com uma arma.
Não posso, se eu usar outras técnicas ou uma arma de menor potencial, né, que faz choque, um exemplo, né? Nem nas pernas pode. Pode não, porque o excesso, todo o excesso, aqui não pode, na sala de aula não pode, certo? Professor, Depois, entendeu? Justamente porque isso aí que tem que ser levado em consideração, né? A proporcionalidade. Outra possibilidade também é, depois de haver cessado a injusta agressão, o agente continuar praticando, né? O Com ato, certeza. praticando, por Isso exemplo. aí você até progride de um ânimo, né? Que seria naquele caso uma legítima defesa com uma execução. Já parte para um crime, né, professor? Isso, com Depois certeza, que ele tá no esse excesso chão, é punível. Esse excesso é atendido. punível. É. Tá entendendo? Então, entendo que assim, a situação real é Mas uma será que coisa. vai ser punido distinto ou junto? Como assim? Se houve o excesso, ele vai responder só pelo excesso. Passa a legítima defesa tem, né? Vai existir a figura da legítima defesa. Aí esse excesso vai ser punido. Você pode ter uma legítima defesa e pode ter também aí um crime, cometer um crime. Até porque as intenções eram outras. O primeiro era repelir a injusta agressão, depois você partiu com a execução. Tá bom? Estado de necessidade de legítima defesa é muito cobrado. A estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Normalmente, o estrito cumprimento de um dever legal, você vê nas relações públicas, certo? Nas relações públicas. Por quê? Porque esse dever legal advém da lei. Entendam? Vejam como o dever legal que advém da lei. Né? Alguém que está cumprindo algo por um dever legal. Quando eu prendo alguém, aqui o exemplo, quando eu prendo alguém, infelizmente, eu vou ter que cercear a liberdade dela. Né? Eu vou ter que cercear a liberdade dela, vai ter que ser algemado se estiver dando indícios que vai contra a vida dele ou contra a minha, vai ter que ser algemado. Só que essa situação dele ser algemado, de provavelmente ele ser lesionado quando eu vou segurar, contê-lo, provavelmente ele pode vir a sofrer alguma lesão corporal. Mas o quê? Mas essa lesão corporal adveio do estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Qual é o dever legal? O policial militar ele tem o dever de prender quem está cometendo um flagrante delito. Diferente do povo, que ele tem a possibilidade, é o direito que ele tem. Tá entendendo? Alguma pergunta foi? Tinha um mandado, né? Tinha um mandado em aberto? Você tinha um mandado de prisão aí. Pronto, justamente. Se você tem um mandado de prisão e tem que cumprir, aquilo ali está vindo de um dever legal seu. Certo? No estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, advém de uma norma legal que está regulando aquilo ali. Nenhum dos dois pode ser sem uma lei que estava prevista. Por quê? O do povo, uma pessoa do povo, ele pode, né? Ele não deve prender quem está em flagrante delito, ele pode prender quem está em flagrante delito. Então, se ele fizer, se qualquer um do povo presencia e quiser prender alguém em flagrante, ele pode. Por quê? Porque isso aí é o estrito cumprimento de um dever legal. Exercício regular de um direito também tem que estar previsto, certo? Também tem que estar previsto em lei. Quando uma pessoa vai estar dentro de um tatame, né? E vai, sei lá, não sei se é tatame, está dentro de um octógono e vai lutar boxe, pode ser que daquela situação de boxe venha uma lesão corporal. Porque pode vir, não, sempre vem lesão corporal de uma luta de boxe, né? Assim, é algo que é previsível vir uma lesão corporal. Porém, aquele esporte está regulado numa lei que diz que fomenta que a pessoa pratique esporte. Aí, quando eu cometo essa lesão corporal nessa pessoa, se eu não tiver a intenção realmente de lesionar, né, porque eu posso fazer o quê? Chamar vamos aqui pro tatame e metapê porque eu estou com uma raiva de ti anterior. Esse excesso, se eu passar daquilo ali e for percebido que o meu ânimo, né, que a vontade seja de realmente lesionar, eu respondo pelo crime cometido. Tá bom? Mas aqui, o exercício regular de direito tem que estar previsto em lei. Exemplo nas lutas de boxe, que elas estão, mesmo que você cometa uma lesão corporal, você vai estar no exercício regular em direito e o que é que vai ser excluído? A ilicitude. Certo? Aqui vai excluir a ilicitude. A Rocha. Aí, finalizando essa parte, quando já se entende, ou pelo menos se tem uma noção e uma base do que é o crime, a gente parte para esse lado aqui. O direito penal só pune por aquilo que se queria fazer e pelo que se conseguiu fazer. Aí você pega esse queria fazer
e liga com esse ponto aqui. O elemento subjetivo do agente ativo. E o agente, fazendo um adendo, que pode ser ativo ou passivo, sempre é isso aqui. O agente ativo é sempre aquele que realiza a conduta. O agente passivo, que pode ser uma pessoa física ou não, como por exemplo um crime contra a administração pública, o agente passivo seria a própria administração pública, não necessariamente uma pessoa. Dando encerramento a isso daqui, o elemento subjetivo do agente ativo, e aí vocês prestem atenção, chama-se no direito penal como dolo. Dolo, no direito penal, é o ânimos que o sujeito tem dentro de si, a má vontade de agir. Eu quero fazer o mal. No direito penal, inclusive Rogério Greco identifica isso como ânimos, filosoficamente. O que seria o dolo? A má vontade de agir. Eu quero fazer o mal. A minha intenção é matar ou a minha intenção é lesionar. E aí vem os tipos de crime. O crime material. Basicamente, um crime que altera a realidade. Homicídio. Qual a materialidade do crime do homicídio? O corpo estendido no chão. Qual a materialidade de uma lesão corporal? A própria lesão corporal. Ou as sequelas que por acaso venham a advir dela. Crime formal, que possui resultado material, mas não depende dele. Exemplo, concussão. Tu tá ali tirando serviço, tu foi lotado, passou na primeira turma, nas cabeças, tá fudido. Aí a galera chega pra ti, e aí, tu quer trabalhar onde? E tu com os peitos lá em cima, o Ito diz assim, não, eu quero trabalhar na PRE. Aí manda o Ito pra PRE, chega lá, vem um carro encostando aqui, o cara já vem zigue-zagueando, bebo uma latinha de Skol dentro do carro, no banco da frente, de Brahma no banco de trás, e ele com aquela caquinha de cachaça dos infernos. O ídolo chega para ele e diz assim, eu quero 5.000 pontos para me te liberar aqui, eu não vou te prender não, eu tô querendo é o dinheiro. Tô precisando comprar uma televisão, um videogame lá em casa, vamos brincar, hoje eu quero jantar. Precisou necessariamente do resultado material? Não. Para o crime se consumar nesse caso, ele não precisa receber o dinheiro. O ato dele pedir o dinheiro, dele solicitar o dinheiro, já caracteriza a concussão, que é um tipo de corrupção. E aí a gente vem para o crime de mera conduta. Qual um tipo de crime de mera conduta? Invasão de domicílio. Ou o sujeito invade o domicílio, ou ele pula o muro, ou ele não pula o muro. Não existe tentativa de invasão de domicílio. Não, o cara não é punido porque ele arrombou a porta da tua casa e ele não entrou. Não existe esse tipo de punição. Furto. Ou o cara furta, ou ele não furta. Ou ele subtrai o bem alheio sem violência, grave e ameaça, ou ele não subtrai o bem alheio sob violência, grave e ameaça. Ou ele enfia a mão no teu bolso e tira a tua carteira e leva para ele, ou ele não faz isso. Dando encerramento a isso daqui, vem essa parte aqui, que é muito importante no direito penal, o caminho do crime, ou do latim, iter criminis, que começa, isso daqui a pouco a gente vai ver que não depende necessariamente que um crime muda todos os pontos que são exigidos aqui no iter criminis. Começa com a cogitação ou com o pensamento. O caboclo teve a ideia de esperar o outro lado da esquina e dar-lhe uma pisa sem o outro estar esperando. Ele pensou nisso aí. Não existe punição nessa parte aqui. Até porque se existisse punição aqui, eu acho que quase toda mulher casada estava presa. A vontade que a mulher tem, às vezes, de dar uma pisa no marido do namorado, e você não acha graça, não. E aqui vem a preparação. Eu pensei em dar uma pisa no cara, e ainda eu arrumei o cacetete. Nessa fase aqui, tu tá esperando uma pessoa do outro lado da esquina com o cacetete na mão, que pode ser punido por isso? Não. Não existe tipicidade formal e não tem lógica para existir para se punir a preparação de um crime. Mas quando tu chega na execução, qual o momento da execução? Tu tá bacana, tá ao lado, um espinhaço do cara e o cara no chão. Aqui na preparação, independente do crime? Independente do crime. Não. Vamos lá.
Na preparação, caminho do crime intercrimes é o quê? Caminho do crime, certo? Basicamente, o nome, né? A tradução é caminho do crime. Intercrimes é caminho do crime. Que são essas fases aí. Para quê? Para que o sujeito cometa um crime. A cogitação, como bem já falou o Samuel, está no campo das ideias, né? O que você bota na cabeça, o que você planeja executar. Não o ius puniendi, né? que é a punição que o Estado vai botar contra você, né? essa força do Estado em te punir, ela não abarca o campo da cogitação, porque imagine aí, uma pessoa poder ser punida pelo que fez. Ninguém consegue entrar na mente de ninguém, né? Então, esse fato não é punido. De igual forma, a preparação também, o que é a preparação? É quando eu vou juntar, é aquele arcabouço que eu junto para poder botar em prática o que eu planejei, né? A primeira fase do caminho do crime. A segunda fase é essa cogitação. A cogitação não pode ser punida. Só pegar o material, eu não posso ser punido, exceto quando esse material, por si só, configurar o crime. Dentro do Código Penal, nós temos o crime de pertrecho, né? Quando você vai pegar a máquina para falsificação de moeda, você só pode ser punido na fase da preparação quando aquela preparação, quando aqueles objetos, por si só, já são considerados como crime. Só nesse caso, certo? Por quê? Porque aquele material ali é ilícito e está tipificado que é crime. Né? Petrechos, o exemplo são os petrechos para a fabricação de moeda falsa, para a fabricação de diversas coisas aí que são crimes, né? Então, petrechos, essa é a exceção da preparação, que só pode ser punida. Se não tivesse com arma, né? Justamente, quando por si só, aí vamos lá, um bom exemplo. Mas aí a própria preparação pode se configurar como uma execução de um crime. Não. Quando você tem... No caso da arma, não no caso dos Quando você tem uma arma em casa, né? Quando você está com uma arma em casa, para que o crime de homicídio seja efetuado, né, você está guardando aquela arma em casa, você está numa posse de uma arma de fogo. Né, você está preparando ainda para você fazer a execução, né, que é a terceira fase do caminho do crime. Essa arma em casa, por si só, já configura o crime de posse de arma de fogo. Então, é a fase do caminho do crime que vai ser punida na fase da preparação. Tá bom? Bom exemplo é também o caso da arma de fogo, que é quando vai ser punido. Fora, assim, se não configurar um crime autônomo, aí você não vai poder ser punido. Tá bom? O caso de eu pegar uma corda, né, para matar alguém. Por quê? Porque isso aí, entra dentro do... Na preparação, né? Não, entra não. Só se for lá dentro eu acredito que lá nas contravenções penais, essa arma branca pode ser que tenha, só que não vai ser crime, vai ser contravenção penal. Acho que é só se portar ela. Se portar, né? O fato de você, justamente, você portar estando na rua, essa daí é a preparação para um crime? É a preparação para o crime. Mas como você estava já para executar o crime, aí você é punido. Mas a preparação não é punida se não caracterizar um crime autônomo. Tá bom? Se não caracterizar um crime autônomo. Aí é a execução, a rocha. Quando tu chegar nessa parte aqui, eu acredito que todos vocês já tenham anotado, automaticamente, na hora da tua prova, na hora que tu estiver estudando em casa, tu vai lembrar que bem aqui existe o nexo de causalidade. O nexo de causalidade do fato típico se enquadra e ele acontece entre a execução e a consumação. Ele é exatamente a ligação entre a execução, o ato sendo praticado, eu estou atirando na pessoa, e o resultado do ato, o óbito ou a lesão corporal, seja de natureza média ou de natureza grave. Encerrando o intercrimes, vamos para o material. A lei penal no tempo, acredito que a parte... vamos para o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A lei penal só retroagirá para beneficiar o réu. Caso contrário, não pode ser aplicada a fatos anteriores.
aqui já entra como uma introdução. Eu posso apagar essa parte aqui já? Não. Aqui embaixo não. E aqui, ó. Beleza. Já entra aí como uma introdução à teoria do tempo do crime, que eu coloquei na segunda página do TD de vocês. Que aqui especifica se existe uma lei X que é um pouco mais branda, digamos, para homicídio, pena por homicídio 12 a 30 anos. Nessa lei X, a pena por homicídio é de 10 a 20. E vem uma lei Y, digamos que seja a lei atual. Aqui, a pena de 10 a 20. Aqui, a lei atual, uma pena de 12 a 30 anos. O sujeito praticou o crime em algum momento entre o final da vigência dessa lei. Isso também é uma parte muito subjetiva que vai de caso para caso. Mas, em linhas gerais, em algum momento entre o final da vigência dessa lei e o início da vigência dessa lei aqui, da lei Y, ele praticou o crime. Aí ele pratica, vamos dizer que a lei X, ela vai até aqui. Ele pratica o homicídio, mais ou menos aqui assim. Só que por meio de investigação policial, trabalho da polícia, a prisão dele e a conclusão que foi ele que cometeu o crime, só aconteceu aqui. Automaticamente, no indiciamento dele, na denúncia, no inquérito policial, a lei que vai cobrir o resultado dele vai ser a lei mais branda. Vai ser a lei X. Exatamente por ser a lei mais branda. A lei só retroage em benefício do réu. Se fosse o contrário, se fosse a lei Y que tivesse de 10 a 20 e a lei X que tivesse de 12 a 30, a lei não poderia retroagir para maleficiar o réu, nem poderia ir retroagir, ou seja, avançar no tempo para malefício dele. Que já vem o artigo 2º do Código Penal, que está aqui no material da gente. Ninguém pode ser punido por fato que lei anterior deixe de considerar crime, cessando, posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os feitos penais e sentença condenatória. Exatamente o que eu expliquei aqui para a gente. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tem alguma dúvida sobre isso aqui? Que é exatamente o que eu acabei de explicar. Já terminaram de explicar? Só dar uma... Porque esse artigo 2º fala da abolição de crimes. Mas só bem rapidinho. Para uma pessoa ser punida, né, como o Samuel já falou, aquela lei tem que estar vigente, certo? Você só pode ser punido por fato que lei anterior tenha previsto que aquela sua conduta é criminosa. Por quê? Para não acontecer justamente o que acontecia lá nos tribunais de Nuremberg, que era o quê? Os tribunais de exceção, né? Você cometia um crime, imagine, você cometeu um crime e logo após esse crime foi feito um juízo para poder lhe punir, né? Que são os chamados tribunais de exceção. O tribunal de exceção é cometer um crime, depois vamos aqui se juntar e vamos julgar. Não. Para que eu cometa um crime, tem que ter uma lei anterior. Essa lei já tem que estar vigente, essa lei já tem que ter passado por todo o processo lá dentro do Congresso, tudo que tem para fazer tenha que ter acontecido e a lei já tem que estar prevista. Para quê? Para pegar aquela minha conduta e enquadrar no que já está previsto. Certo? Eu só posso ser punido por fato que lei anterior preveja. Né? Eu não posso cometer algo aqui e de repente alguém dizer, criminalizar essa conduta aí agora. Porque eu quero. E a interferência do Estado na nossa
sua vida, né? Ou seja, então tem que estar algo previsto. Então, as leis, enquanto elas duram, elas têm vigência, né? Vigência é o vigor da lei que está ali produzindo todos os seus efeitos. A regra é a aplicação da lei, né? A aplicação da lei vigente. A lei X está vigendo e ela vai regular toda a minha vida. Pode ser que aconteça, essa lei aqui está fazendo todos os efeitos dela, né? Ela está lá, está no campo mesmo, tem eficácia, está vigorando, está tudo direitinho. Tem uma lei que está cobrindo aquela minha conduta criminosa. Mas pode ser que o Estado não tenha mais interesse em punir certas condutas, como a conduta do adultério. A conduta de você trair alguém era punida. Aí o que foi que aconteceu? O legislador veio e disse assim, não vamos entrar mais nesse campo tão pessoal e ficar punindo adultério, vamos tirar essa lei do ordenamento jurídico. Aí hoje quem pune é a própria esposa, né? Pronto, é o certo. Aí essa lei X, que era a lei... essa lei X, que era a lei do adultério, ela perdeu a sua vigência, ela perdeu a sua eficácia. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou extirpar ela do ordenamento jurídico e ninguém mais vai poder ser punido por ela. Aí o que é que acontece? Uma abolição do crime, que abolice o crime. Isso que é que está falando aqui no artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, né, que veio depois, essa era uma lei X que vigorava aqui, por lei posterior que deixa de considerar ver uma lei Y e disse que aquilo ali não era mais crime. Aí essa lei aqui vai abolir o crime, né, cessando em vigor. Ninguém pode ser considerado por fato que lei posterior, essa lei Y, deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Os efeitos penais, como eu estava falando aqui com vocês, os efeitos civis podem permanecer. Quem cometeu um crime bem aqui, o João tinha traído aqui, vamos supor, né? Era traição, e aí o João cometeu aqui um crime em 2010. Só que em 2011 veio essa lei Y sendo mais benéfica. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai retroagir e vai alcançar um fato que já foi praticado, né? Vai alcançar esse fato para poder, em benefício do réu. Essa lei aqui beneficiou ele. Por mais que ele esteja já na fase de execução, lá na prisão pena, essa lei vai vir e vai abarcar todo mundo que estava lá. Deixou de ser crime, pronto. Cessou tudo, os efeitos da condenação foram todos cessados, os efeitos penais, certo? Se tiver outro efeito aí, não está aqui no nosso campo, certo? Essa lei aqui X voltou. A regra é que a lei vigore enquanto ela está ali. Se não vier outra lei, ele vai passar para a execução, vai continuar, as outras pessoas vão ser punidas, porém, ele vai ser abarcado, certo? Se vier uma lei melhor. Essa lei aqui, se aqui era crime, em 2010, se era crime, eu traí, continuou sendo, só que veio uma lei Y e disse o quê? Rapaz, a pena de 10 anos para o marido que trai a mulher tá pouco. Agora eu quero criminalizar mais ainda. 50 anos. É 50 anos agora pro João. Não, pro João não, desculpa. Quem cometer agora... O Ítalo, é? O Ítalo, vamos botar o Ítalo. A pena será gravada até a metade se o fato for cometido por mulher. Pronto. Olha, vamos lá. O João tá aqui, beleza, tá cumprindo a pena dele, só que bem aqui, só que bem aqui em 2020 a lei decidiu agravar aquela pena de traição. Vamos botar aqui crime de traição. Em 2020, o que é que vai acontecer? O João não vai poder ser responsabilizado por essa lei que veio de forma mais incisiva para aquele crime. Ele vai continuar aqui respondendo pelo fato que ele cometeu em 2010. Certo? Pelo fato que ele cometeu em 2010. A partir da vigência da lei que aumentou o crime de traição, dali para lá é que ela vai poder fazer os seus efeitos. Quem cometeu na vigência dela vai pegar os 20 anos. Certo? Já falou da atividade, já? Da atividade do crime. Do lado do crime, tem o que vai falar, né? Professor, a pena máxima no Brasil, hoje ela está sendo 40 anos? 40 anos, né, gente? Não pode... Não foi atualizado, não foi? Esse aqui já está atualizado, acho que foi. Cadê? Peraí.
Bora botar aqui apenas o artigo 121. Matar alguém. Aí, justamente, esse aí é um exemplo de quê? Ei, professor, pode citar um exemplo que pode ficar sendo punido 30 ainda? anos, viu? 30 anos, né, gente? É a pena máxima. Professor, mas a possibilidade de passar de 30 anos? Não tem. Por mais que você cometa diversos crimes, não pode superar o teto. Não tinha aquele caso daquele Pedrinho Matador passou 40? Não, mas Foi? aqui no Brasil, o máximo é 30. Parece que ele tinha cometido Mas os aí crimes é- lá dentro, aí Ele foi passou, mas assim que descobriram, ele foi solto. 42, né? Foi 44. Mas, então, aqui, gente, a regra é o quê? A aplicação da lei, certo? Vamos aqui. Ei, professor, se ele comete o crime lá em 2010, né? Aí ele tá preso. Aí ele tem lá uma atenuação da pena, aí é solto. Aí ele comete o crime de novo, já dentro da vigência de 2020. Ele passa a ser punido em 2020 ou ele... Pronto, vamos lá. Aqui ele vai falar. Antes disso aí, eu acho que o ideal é a gente falar sobre o tempo do crime. É sobre o tempo do crime. Vou falar. Vai falar, depois fala sobre o tempo do crime, porque tem que ser antes disso aqui, certo? Mas não cumpre. Ele pode ser punido a 100 anos, a 1000 anos, só que ele não cumpre, ele só vai punir o tanto que pode. Ninguém pode ser punido, não existem penas de caráter perpétuo. Não pode existir no ordenamento brasileiro. Nós vamos ver isso aqui lá no artigo 5º, vai sair aqui dentro do penal e vai para o artigo 5º. Ninguém pode ser punido, as penas não podem ter caráter perpétuo. Certo? Não pode ter. Uma pessoa que ser punida por 100 anos, se você for olhar a expectativa de vida de um brasileiro, que hoje eu não sei, segundo o IBGE, se passa de 80 anos, eu não sei como é que está a expectativa segundo o IBGE, aí você pega uma pena de 100 anos. No mínimo, a pessoa tem que ter mais de 18 anos para ser punido com pena de reclusão, de detenção, né? Não pode ser o menor. Mas se ela tiver assim um ano que ela vai sair, completando 30 anos, e ela cometeu um crime dentro da prisão. Não pode. Não vai responder por aquele crime, não. Responde. Responde por um novo crime. Novo crime. Eu acho que foi nesse caso aí que ele ficou mais de 40 anos, porque ele sempre matava o homem dele. Responde por um novo E era crime. sempre 3 dias sem sair. Responde por um novo crime. Mas aí vai sendo feita. Eles têm um jeito de fazer na execução penal, que não é aqui da gente, mas eles têm um jeito de fazer para poder pegar o que ele já cumpriu daquele outro, vai fazendo a detração, vai fazendo de forma que dê para sempre ele cumprir dentro do máximo. Sim, professor, pode dar um exemplo que fica sendo punido só a parte civil? Perdão judicial. Né? Primeiro, a pessoa só pode ser punida, vamos prestar atenção, a pessoa só pode ser punida por fato que a lei preveja, né? E só pode ser punida a título de dolo. Uma pessoa só pode ser punida dentro do nosso ordenamento a título de dolo. A exceção é quando vier na própria lei dizendo que aquele crime é culposo. Tá bom? Se vier dizendo que é culposo, é que você responde na previsão culposa. Mas se não vier dizendo que é culposo, o crime só é previsto na forma dolosa. Você só pode ser punido no Brasil se cometer um crime de forma dolosa. Tá bom? De forma culposa é só se realmente tiver previsão do homicídio. O homicídio tem a previsão do homicídio culposo. Né? Aí você vai ser punido. Mas o dano não existe dano culposo. Se eu cometo um dano, eu tenho que ter a vontade livre e deliberada, que é o dolo. Por culpa eu não posso. Danifiquei aqui as coisas de alguém por culpa. Não existe previsão para dano culposo. Tá bom? A Rocha Samuel. Tempo do crime. Pessoal, vira a folha do CD de vocês. Alguém aí para ler para mim esse trecho que está entre aspas, que foi retirado da doutrina do Rogério Greco? Por gentileza. Tempo do crime, né? Isso. Pela teoria. Aí? Pela teoria da atividade, o tempo do crime será o da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Para essa teoria, o que importa é o momento da conduta, comissiva ou omissiva, mesmo que o resultado dela se distancie no tempo. Bora para a prática. O sujeito tem aqui 17 anos e 11 meses. Aqui, ele desfere 2 tiros nos peitos de um desafeto dele. Um desses tiros perfura o pulmão do sujeito e o sujeito passa alguns meses com o pulmão se enchendo de sangue.
bem aqui, ele vai responder pelo quê? O cara tá vivo. Ele responde pelo quê? Tentativa de homicídio. A intenção dele aqui foi matar o cara. Puxa pra cá, bem aqui, quando ele já tem 18 anos e 3 meses, o sujeito morre. Segundo a teoria finalista, ele vai responder pelo homicídio consumado como menor de idade. Porque quando o ato foi praticado, ele não tinha os 18 anos completos. Deu para entender direitinho? Isso em uma conduta comissiva, em uma ação. Se foi uma conduta omissiva, uma conduta de omissão, como por exemplo, uma omissão de socorro, vamos deixar a mesma idade. Ou não. A gente pode ser, né, professor? Deixa aqui mesmo. E aí o sujeito passou aqui e tem um mendigo que está sangrando na rua. Não ligou, não conheço, não sei quem é, se foda, deixa ele morrer aí. Porque se esse mendigo posteriormente, o pessoal cria conhecimento que ele tinha condição de salvar esse mendigo, que se no momento em que ele viu esse mendigo na rua e ele chamasse uma ambulância, ele chamasse socorro, chamasse alguém, o cara seria salvo. Mas quando chega nessa cidade aqui, tomaram conhecimento que o sujeito morreu. Por quê? Que o resultado, o óbito do sujeito, foi a morte em detrimento da omissão dele. Ele vai responder por homicídio culposo, quando não tem a intenção de matar, na categoria de omissão. Exatamente na categoria de omissão de socorro. A teoria do tempo do crime para vocês, deu para pegar legal? Deu para entender direitinho? A omissão de socorro não é crime formal, é de mera conduta. Não se enquadraria aí porque é de mera... Porque não, assim, para poder dizer que, né, que tem, até porque a gente viu que era crime formal e o que era crime material. Que já né? A partir do momento que ele se omite, aqui já praticou. Já praticou crime. Não precisa que o resultado material apareça. Certo? Mas pelos exemplos que eu dei para entender direitinho, né? Você parte para a excepcionalidade da lei. A lei temporária são leis cujas determinações e intuitos visam caracterizar como crime algumas práticas durante um período limitado ou pré-determinado de tempo. A gente tem exemplos de leis temporárias tramitando ainda na Câmara dos Deputados hoje para criminalizar algumas condutas durante a pandemia. Ou seja, segundo essas leis que não foram aprovadas ainda, eu estou trazendo para vocês como exemplo para dar para entender direitinho. A lei deixaria de ter vigência, de ter validade, quando a pandemia se extinguisse. Acabou a pandemia, não tem mais necessidade de ter essa lei. Como, por exemplo, uma dessas leis diz que ser crime você transitar na rua sem máscara. Acabou a pandemia, está todo mundo vacinado, em uma hipótese assim, e a doença está sob controle, então não tem mais necessidade de ter essa lei. Deu para pegar? Deu para pegar? Sim. A lei excepcional. A gente teve vários exemplos de leis excepcionais, principalmente para crimes de trânsito, nas cidades em que houveram os Jogos da Copa do Mundo. Enquanto houveram os Jogos, por exemplo, em Fortaleza, aqueles entornos ali do Castelão, inclusive o pessoal que morava nos condomínios ao redor do Castelão, não podiam estacionar os carros na rua porque as ruas estavam reservadas, se é que existe esse termo, de se reservar uma rua, para os transportes das comissões esportivas. Findou-se a Copa do Mundo, acabou a vigência da lei excepcional. No entanto, o que o artigo 3º diz? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias, acabou a Copa do Mundo. Aplica-se ao fato praticado durante a vigência. Acabou a Copa do Mundo, só que o processo do cara ainda está rolando. E o cara ainda vai responder, embora que o Brasil não tenha mais a Copa do Mundo. Da mesma forma, na lei temporária. Deu para pegar direitinho? Deu para pegar direitinho? Ficou todo mundo aqui. Sou meio aperreado. Bora para a relação de causalidade, que aqui começa a ficar gostoso. Ora, artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime
somente é imputável a quem lhe causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria decorrido. No texto que eu coloquei para vocês, esse textinho aqui, esse trecho, né? A relação de casualidade. Isso daqui, ó. A ligação entre o momento da execução do crime e o momento da consumação do ato ilícito ou do crime que está sendo praticado. Ou simplesmente o nexo causal, a mesma coisa, é a teoria do direito penal adotada pelo ordenamento jurídico, segundo o qual verifica-se o vínculo entre a conduta ilícita do agente e o resultado danoso à vítima. A relação de causalidade ou o nexo de causalidade é só isso daqui. O negócio tem nome difícil, mas é muito simples de se pegar. Em outras palavras, a causalidade fornece um meio de conectar a conduta com o feito resultante, ou seja, com a lesão. Ou seja lá qual for o resultado que isso tem. Parágrafo 1º. Aí aqui começa a pegar. O resultado de que... A superveniência de causa relativamente independente. Difícil, complicado de se memorizar e de se pegar aqui. Exclui a imputação quando, por si só, produzir o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Deu para entender alguma coisa? Não deu. Vamos para o texto. O texto também deixei confuso, que é para a gente entender com exemplo. Preste atenção. A superveniência de causa relativamente independente diz respeito a uma primeira conduta ilícita praticada contra uma vítima que ainda não produziu o efeito esperado e que fora dado esse efeito por um terceiro agente, por causas interligadas ao primeiro fato. Isso é o relativamente. Ainda não deu para entender. Vamos para exemplo. Tu tem aqui no meio da rua 2 pirangueiros. Tem calçãozinho da Citone, blusa da Puma, boné da Ultragás, chinela da Nike. Não, chinela da Nike não é, cara. Chinela quente, né? Falsinha na cara. Dando risadinha. Aí tem uns dois aqui, ó. Aí tu tem uns dois aqui. Aí olha pro outro, eles começam ali naquele negócio ali, que começam a se desentender. No desentendimento dele, olhou pro outro assim, tá moscando, que pai, o outro não, tá moscando, não é tu, não sei como, a gente tá aí. Um pegou uma arma, atirou com a intenção de matar nesse aqui. Eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. O A atirou no B. Cadê o céu vermelho? Atirou no B. Didática é tudo, viu, mano? Pegou o tiro no B com a intenção de matar, mas ainda não matou. O B ainda está vivo. Naquele negócio, aquele fuzuê, chamaram a ambulância, para, tentaram matar o B. Aí a mãe dele, meu filho, chama, aí chamaram. Chega a ambulância. Aí vem a ambulância para trazer o cara tá vivo dentro da ambulância, o cara tá vivo. O cara tá vivo. Até aqui, tem pneu agora. Até aqui, o A responde pelo quê? Tentativa de homicídio. Deu para entender, né? Só que o motorista da ambulância, isso aqui acontece demais também. É um exemplo foda com fantástico, um exemplo fodonástico. Aí acontece muito. O motorista tá dirigindo aqui, tá perto de encerrar o plantão do cara e a mulher dele já tá esperando ele em casa e tal, e aquele negócio, liga pra ele. Aí, porra, amor, já era pra mim estar em casa, mas pegou aqui um pirangueiro, levou um tiro, tô levando ele pro hospital aqui às pressas e tal, não sei o que. Ô, amor, já fiz a janta, já tô te esperando aqui, daquele jeito. Ô, amor, comprou a calcinha conversível, ela comprei. Aí tá aqui. Ele vem, tá distraído no celular, na frente dele tem uma linha férrea que tá fechada. Ele distraído no celular, não ouviu o trem buzinando, não prestou atenção no que estava acontecendo no trânsito, e por causa da conduta do motorista, agora o A, que ainda estava vivo,
O B, no caso. O B, no caso, que ainda tá vivo, agora tá partido no meio. Agora o B morreu. Morreu. Pelo amor de Deus, tá partido no meio. O cara não morreu. Nesse exemplo aqui. Só sou o Lázaro. O motorista escapou. Nesse exemplo aqui, você pega. A causa da ambulância. Agora tu presta atenção, presta O atenção. motorista escapou. A superveniência de causa relativamente independente. Por que que o B, que morreu, estava dentro da ambulância? Porque levou um tiro do ar. Só que o tiro do ar teve a ver com o motorista que estava conversando putaria com a mulher dele e não viu o trem passando? Não. Daí vem o relativamente independente. É por isso que a mãe da Davi pega e diz assim: mas meu filho só morreu porque levou um tiro. Se ele não tivesse levado um tiro, ele não estava dentro da ambulância, ela tá certa? Tá. É daí que vem o relativamente independente. Deu para pegar a superveniência de causa relativamente independente? Então, no caso, vai constar. Sim, mas diga aí uma coisa aqui pra mim. Sim, por exemplo, ele morreu, né? Aí ele vai responder o quê? O motorista responde por crime de trânsito e responde por homicídio doloso. Culposo, no caso. E o cara que deu o tiro nele? Por imprudência. Tentativa. O A responde por tentativa de homicídio. Era isso aí que era também. Esse aí foi por tentativa, né? Só responde por tentativa. Ele não conseguiu concretizar o que ele queria fazer aqui. Exatamente. E daí vem na lei o que é o relativamente independente. O motorista Se ele responde não com dolo. tivesse, o motorista responde por homicídio culposo. Na categoria de imprudência. Ele foi imprudente quando estava dirigindo e resultou no óbito do cara que agora está partido no meio. Deu para pegar? Sim. Professor, Bem, as causas absolutamente independentes, ela exclui o nexo causal, né? as relativamente independentes Não, absolutamente. não tem a previsão na própria lei, mas na doutrina tem. É da absolutamente independente. As relativamente independentes é que de alguma forma tiveram relação com o resultado final. Assim, numa situação. Eu dei veneno para João beber. Eu dei veneno para João beber. João bebeu e quando bebeu já havia morrido. Né? Já havia morrido, deixa eu ver se dá para ser nessa situação. E aí, vou melhor, eu dei um tiro no João. Só que aí ele tomou veneno, também outra pessoa deu veneno e ele morreu. Aí a gente vê se ele morreu nessa situação de ter tomado veneno ou se ele morreu pelo tiro que deu. E se essa ligação do tiro tem alguma relação. Mas o exemplo que mais é dado é qual? É esse da ambulância e o de alguém que leva um tiro e vai para o hospital. Aí o hospital pega fogo. Né? Eu dei um tiro e só que lá ele morreu em decorrência do quê? Em decorrência do hospital que pegou fogo. Mas ele está lá, tinha relação com o tiro que ele levou. Então é uma causa relativamente independente. O fogo é relativamente independente. Isso aconteceu por causa do Isso primeiro aconteceu por causa do primeiro ato, a relação, né? Se tiver algum tipo de relação. Eu te dou instrução, eu acho que isso aí é muito mais complexo para vocês. Eu acho que essa questão de causa relativamente independente, eu acho que é muito mais complexo, né? É muito mais complexo, até para concurso nível superior, ela é bem mais. Por quê? Porque bota as absolutamente independentes também no meio. Que é quando não tem o fato posterior, não tem nenhum tipo de relação, não tem nexo com a minha conduta. Professor, a instituição não responde não, né? Da qual a ambulância faz parte? O Estado pode responder, vai responder, com certeza vai responder, né, nessa situação do agente que agiu de forma negligente, né, ele vai responder de forma culposa, mas o Estado entra com uma regressiva contra ele. O Estado responde, né, de forma objetiva e ele vai responder numa regressão, numa possível indenização. Assim como os casos de viatura, né? Fugir de viatura. Isso, por quê? Porque quando vamos supor que uma viatura bata no meu carro, se eu vou falar com o Estado para pedir indenização, eu só tenho que mostrar o quê? O resultado, né? Tenho que mostrar ali o dano, só tenho que chegar para o Estado e dizer, tem um dano e eu tenho aqui a conduta do agente que agiu. Eu não preciso falar sobre o elemento subjetivo dele.
dele. Eu não preciso dizer que o agente tinha vontade ou se ele tinha culpa. Eu não preciso dizer que ele agiu com culpa ou não. Até porque a apuração não é feita por nós. Para poder o Estado me ressarcir. Agora, quando o Estado vai lá contra um servidor, ele vai ter que alegar o elemento subjetivo, né, do agente. Vai ter que dizer, vai ter que comprovar se o agente agiu realmente, qual foi a vontade dele, se ele estava mesmo com culpa ou se ele estava com culpa. Aí o Estado que tem que provar na regressiva. Aí o Estado paga e cobra da gente. O Estado paga e depois cobra do oficial. Comprovado a imprudência do agente. Se conseguir comprovar, né, que houve. Porque quando vai dar para a vítima, é assim, para a vítima, né, qualquer coisa ela precisa comprovar. Ela não precisa comprovar o dolo do agente, né? Precisa provar que ele tinha ali, que ele teve aquela conduta e ali aconteceu o dano. Parágrafo 2º, pessoal. Vem aí para mim, por favor. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Vamos lá. Nos crimes omissivos, nós temos dois tipos. Os crimes omissivos próprios, que se configuram pela mera conduta, como a professora acabou de falar, agora há poucos minutos, a mera conduta caracteriza o omissivo próprio. Eu me omiti quando eu podia prestar socorro a alguém que estava em perigo iminente de vida, perigo ou risco iminente de vida, né? E os crimes impróprios. Aqui, o agente ativo desse crime aqui é só aquele que se omite. De qualquer forma, você passou por um canto, tem uma criança abandonada. Você se omitiu, na sua omissão, já se enquadra como crime omissivo próprio. Dos crimes omissivos impróprios. Aí vem esses tipos aqui. Aquele que podia evitar o resultado. Tu viu um sujeito entrando bêbado no carro e tu não fez nada para impedir, o sujeito acabou sofrendo um acidente, ocasionando uma lesão, e aquele que tem o poder, dever de agir. Nesse poder, dever de agir, vem os agentes de segurança e os agentes de saúde. Aqui o policial tinha o dever legal de agir e de intervir em uma determinada situação e não fez. Ele responde por um crime omissivo impróprio. E o agente garantidor. Nós escutamos muito na mídia agora, até uns dias atrás, por causa daquela mãe que era esposa de um vereador do Rio de Janeiro, que o filho dela morreu. E os locutores dos jornais, professores, falavam muito que ela era o agente garantidor da criança. Toda mãe é o agente garantidor do seu filho. Ela tinha o dever legal de cuidar dele, de zelar pela saúde, pelo zelo, pela proteção e pela segurança dele. E ela não fez. A criança morreu. Inclusive, eu acho pouco para ela responder para a missão. Eu acho que ele teve nesse caso. Porque é um caso muito complexo. Deu para vocês entenderem a missão? Quem está aqui atrás dele entendeu direitinho a missão? Só para reforçar, o textozinho, virem a página, o textozinho que está bem em cima na folha. A omissão caracteriza-se como a não realização, coloquei até em faixa alta em negrito, de um comportamento exigido que o sujeito, ou seja, o autor, tinha possibilidade de concretizar o feito. Ele podia agir, ou ele tinha o poder, dever de agir, ou era agente garantidor e ele não fez nada. Desse modo, a possibilidade de se realizar a ação da conduta constitui pressuposto do dever jurídico de agir. Contudo, só há omissão relevante quando o agente, ou seja, o agente ativo, que possui o dever jurídico e possível de agir, abstém-se do comportamento. A omissão só se caracteriza como omissão quando o agente se omite de ter um determinado comportamento. Vamos para consumação e tentativa.
Artigo 14. Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos para sua definição legal. Quais são os elementos do crime? Eu estou sozinho na sala, os elementos do crime. Exatamente. Agora, porque, inclusive na hora em que eu estava explicando isso aqui para vocês, eu disse que não necessariamente os crimes vão possuir todos esses 4 pressupostos para se concretizar, como por exemplo o crime de omissão. O crime da omissão, a mera execução já caracteriza o crime. Ou no caso, a não execução, a omissão. Você se omitiu de prestar socorro a quem você podia prestar socorro. Esses não são elementos do crime não, viu? Vocês estão errados. Elementos do crime é fato típico e ilícito e culpado. É o caminho do crime. O crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos para um exemplo. Um crime consumado. O sujeito encontra um desafeto dele na rua. Vendo aquele desafeto, ele identificou que com certeza é aquele sujeito que ele não gosta, que está ali na rua. E ele puxou a arma de fogo e efetuou 5 disparos em direção ao sujeito. Só que como esse pirangueiro de meio de rua não pesa 40 kg direito, ele tem um braço muito fino, e embora ele tenha atirado na direção do desafeto dele, na intenção de matar, os tiros só pegaram nas canelas dos pés. Ele vai responder por lesão corporal de natureza grave, ou ele vai responder por tentativa de homicídio? Por quê? Porque o elemento subjetivo. Tentativa de homicídio, porque tem um elemento subjetivo, o dolo, o ânimos, a vontade de agir, ou no caso, a má vontade de agir. Ele tinha a intenção de concretizar o homicídio, e presta atenção, ao visual, nota. Ele não concretizou o feito por fatos alheios à vontade dele. A tentativa só se concretiza como tentativa quando o crime não se consome, o crime não ocorre a consumação por fatos alheios à vontade do agente. O cara não conseguiu matar por fatos que fogem das possibilidades físicas, mentais e intelectuais dele. Por ele tinha matado. A intenção dele foi de matar. Agora, se tu pega um exemplo, por exemplo, vamos tirar de um filme. Do filme Cidade de Deus, em que um bandido olha para o outro e diz, vai errar um tiro na mão ou no pé? Aí ele vai responder pelo quê? Lesão corporal. Por quê? Porque a intenção dele não foi de matar, a intenção dele foi de lesionar, a intenção dele foi de punir. E aí a gente já entra para a desistência voluntária e o arrependimento posterior. Pessoal, a diferença é clara. Anota. Desistência voluntária. Desistência voluntária. O sujeito, por livre e espontânea vontade, livre e espontânea vontade, desiste do feito. Eu não gosto do Alex. Aí eu puxei uma faca, vou esfaquear ele, né? Aí, puxa a faca, dei a primeira facada, acertei no braço dele. Aí eu olhei, pariu, mano, tem sangue escorrendo, não vou mais esfaquear ele. Me virei e foi embora. Desistência voluntária. Arrependimento posterior, pega o teu material, abre parênteses em arrependimento posterior e coloca aí eficaz. A diferença entre os dois está aqui. E somente aqui. No arrependimento eficaz, como o próprio nome diz, tem que haver alguma eficácia ou algum meio que possa refrear ou reverter a tua conduta ilícita. Por exemplo, peguei o Alex de novo, dessa vez eu enfiei a faca no bucho dele com gosto de gás. Eu disse, para eu pegar esse bicho, eu vou dar uma facada tão grande que eu vou me esconder dentro do buraco. Aqui, ó. Peguei e fui fazer isso aí. A facada não pegou do jeito que eu queria. O bicho está se retorcendo no chão de dor ali e tal, e sangrando, e eu, que pariu, mas o que foi que eu fiz?
Liguei para a ambulância. O Aleph vai para o hospital, é atendido, socorrido, sobrevive e aqui se caracteriza o arrependimento eficaz. Tem que necessariamente ocorrer a eficácia. No caso de um crime de furto, eu tenho que reaver o bem perdido. Se no caso, por exemplo, né, ele foi esfaqueado, mas foi no hospital, chegou lá e ainda morreu, aí não é eficaz, né? Não. Aí é homicídio Ele tem necessariamente que sobreviver. Tem que haver a reversão do ônus negativo praticado do agente ativo para o agente passivo. O autor da conduta delituosa, ele tem que, de alguma forma, reaver o dano que ele causou à vítima. O que isso quer dizer? Se eu roubei algo, no caso, se eu furtei alguma coisa, eu tomei o celular, eu tomei a carteira, eu tenho que reaver o bem 100% íntegro da mesma forma que eu peguei. Senão, não se caracteriza o arrependimento eficaz. Deu para pegar? Deu. Vamos para o crime impossível. Acho que o menor tópico que a gente tem aqui é esse. Basicamente, crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por meio absoluto de impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Exemplo. Eu quero dar um tiro na Lídia, mas a arma que eu tenho é de arma de água. Não vira a porta, não, viu? Eu consigo? Não consigo. Não consigo. Por quê? O meio que eu tenho é absolutamente ineficaz. Por isso que eu coloquei para vocês que ele também pode ser visto ou mencionado como tentativa inidônea, impossível, inútil, inadequada ou quase crime. É a tentativa não punível, porque o agente, no caso ativo, não fez uso de meios absolutamente ineficazes que tornam impossível a consumação do crime. Como é que eu vou tentar esfaquear uma pessoa com uma faca de papel? Foi o caso lá da gravidez psicológica, né? Justamente. Aí não foi o meio que ela utilizou. Não foi o meio que utilizou. Foi, no caso, o objeto, né? A gravidez, o objeto é o que você quer atingir. O meio é o que você usa para atingir aquele resultado. Né? Eu não tenho como matar uma pessoa envenenada com açúcar. Né? Por quê? Porque o meio que eu utilizei foi açúcar. A não ser que ela seja uma pessoa que tenha, né, uma doença dessa parte que é alérgica a açúcar e eu saiba dessa situação. Né? Outra forma é uma arma totalmente obsoleta, como ele já falou, que não serve para nada, que não dispara nem nada. E esse aí é o meio que eu estou utilizando para atingir o objeto. Né? No caso de uma pessoa que imagina estar grávida, mas não está, e toma o remédio lá para poder abortar, o meio que ela utilizou é até ok para poder fazer um abortamento. Só que o meio que ela queria atingir não era um meio viável, não tinha vida dentro da barriga. Então, crime impossível. Dolo e culpa. Deu para vocês entenderem já, para a gente encurtar um pouquinho, para a gente responder pelo menos duas questões. Deu para entender o que é dolo? Ou alguém tem dúvida? Dolo, a má vontade de agir, deu para entender o que é, deu para pegar? Agora vamos para a culpa. Aí tu pega e anota. O que caracteriza culpa é esse aqui. Negligência, imprudência e imperícia. Culpa automaticamente se enquadra em um desses três aqui. Caso de imprudência, acabamos de ver um. O sujeito foi imprudente no trânsito, causou um homicídio, uma morte. Ele tinha a intenção de matar? Ele não tinha. Nesse caso aqui, há culpa. Não existe dolo aqui. Ele não tem a intenção de fazer o mal. Ele não teve a intenção de tirar a vida. Se for, por exemplo, um médico vai fazer uma cirurgia qualquer numa pessoa e esquece um pacote de gases dentro do estômago da pessoa. Aí a pessoa contrai uma infecção, uma infecção generalizada e a pessoa morre. O médico vai responder pelo quê? Homicídio culposo na categoria de negligência. Deu para pegar?
Decora isso daqui porque toda prova cai. Toda prova de direito penal, parte geral, culpa, sempre se enquadra nisso aqui. Negligência, imprudência e imperícia. Negligência é descuido, não descuidado. Vamos para as questões, eu coloquei umas questões tão boas. Vamos para a primeira. A respeito de institutos penais previstos no ordenamento jurídico brasileiro, julgue os itens seguintes. 1. A reparação do dano ou a restituição da coisa por ato voluntário até o recebimento da denúncia ou da queixa configura o arrependimento eficaz e permite a redução da pena de 1 a 2 terços. 2. Não se admite o arrependimento eficaz após a consumação do delito, de modo que o agente não será beneficiado com a causa de exclusão de tipicidade. 3. A desistência voluntária quando o agente promove uma nova atitude diversa da que originou o ato criminoso iniciado, para obstar a produção do resultado de forma que só responderá penalmente se o resultado se confirmar. Nesses aí, pessoal, qual item? A, B, C, D ou E. Eu tive cuidado de colocar tanto questões de múltipla escolha, como questões de certo e errado nesse CD. Vamos à primeira questão. O item correto é o item B. Porque o agente já praticou o ato e desfez. Nesse caso, houve, como eu acabei de explicar para vocês, o quê? O arrependimento posterior, o arrependimento eficaz. Tá no 1, 2 ou no 3? Tá? Na frase 1, 2 ou terceira? Tá, é item B, a segunda frase. Porque a primeira é arrependimento posterior, né? Isso. Reparou o dano antes do recebimento da denúncia. Isso. A terceira é arrependimento eficaz. O cara agiu para tentar não obter algum resultado anteriormente pretendido. Segunda questão. Lígia, lê para mim, por favor. Qual é o item da 1? É a B. Durante a discussão entre Carla e Luana, Presta atenção, pessoal. que eram amigas, Carla desfere, com a intenção de causar lesão leve, um tapa na face de Luana, a bicha, que a havia ofendido. Ocorre que, de maneira totalmente surpreendente, Luana venha a falecer no dia seguinte, em virtude do tapa recebido e da lesão causada, pois rompeu-se um desconhecido coágulo sanguíneo na cabeça. Tá fazendo certo dúvida? Mesmo diante do fraco golpe. Na semana seguinte, a família de Luana, revoltada, procura a delegacia, narra o ocorrido e afirma ter interesse em ver Carla processada criminalmente. Confirmados os fatos, assim como a intenção de Carla, o Ministério Público poderá imputar a Carla a prática do crime de... Lê as alternativas? Lê também. A. Lesão corporal. Não vai ter criatividade para A. Lesão corporal leve, dolosa e homicídio culposo. B. Lesão corporal seguida de morte. C. Lesão corporal leve. D. Homicídio doloso. E. Homicídio culposo. Qual é? Para vocês, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão na prova da PM e tem uma questão dessa daqui. E aí, marca qual? Cadê? Vou colocando o gabarito aqui. E aí, qual item nessa aqui? E aí, Rumi? Vai isso aí, mano. Eu só consegui funcionar aqui, ó. Oxi. Gustavo, mano, chegou aqui, olha. Ele não falta, né? E aí, Lucas? Segundo a nossa amada FGV, o item certo
C. A intenção dela era de lesionar levemente. O coágulo era desconhecido até pela vítima. Então ela já O tinha. coágulo ela já tinha e não sabia. A família dela não sabia. Quando ela levou uma tapa na cara, aí desencadeou esse problema. Faz sentido agora. É um negócio relativamente independente, anterior. Terceira questão. Mas a questão não tinha que descrever bem. Pra existência. Pois rompeu-se. Ah, é verdade. Tem que ler, pessoal. Tem que prestar atenção. As duas questões é direita. Terceira questão. Leandro, pretendendo causar a morte de José, o empurra do alto de uma escada, caindo a vítima desacordada. Supondo já ter alcançado o resultado desejado, Leandro pratica nova ação. Dessa vez, realiza disparo de arma de fogo contra José. Pois, acreditando que ele já estaria morto, desejava simular um ato de assalto. Ocorre que, somente na segunda ocasião, Leandro obteve o que pretendia desde o início, já que, diferentemente do que se pensava, José não estava morto quando foram efetuados os disparos. Em análise da situação narrada, prevalece o entendimento de que Leandro deve responder apenas por um crime de homicídio consumado e não por um crime tentado e outro consumado em concurso, em razão da aplicação do Instituto do crime pré-doloso, dolo eventual, dolo alternativo, dolo geral ou dolo de segundo grau. Qual é, pessoal? Dolo eventual, vocês acham? O item, no caso, B, né? Dolo eventual nessa questão? Vai? Quem acha que é dolo eventual? Levanta a mão. Dolo geral, por quê? Inclusive eu anotei. A segunda ação foi que realizou o resultado da primeira. Porque na primeira ação ele tinha a intenção de realizar o ato e na segunda ação ele tinha a intenção de encobrir o resultado da primeira ação. Dolo geral. Ele tinha dolo nas duas ações dele. Quarta questão da CESP. Essa aqui diz certo ou errado. E na segunda ação, o que ele... Irmão, tem que colocar lá o boi, irmão. Ele tinha a intenção de cobrir o resultado da primeira ação. Na segunda ação ele queria simular com um assalto. Ele também tinha dolo naquela ação. Ele já acreditava que o cara estava morto. E aí, acreditando nisso, ele atirou no cara. O cara caiu desacordado da escada. Entendeu? O Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual, em razão da pressa para entregar determinado produto, foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física de uma pessoa. Acerca da situação hipotética, julgue o item a seguir. Embora não tenha desejado o resultado danoso, Antônio poderá ser punido devido à imperícia na execução do procedimento laboratorial. Certo ou errado? Tá errado. Que questão linda e maravilhosa. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Depois Ele é médico, ele não responde por imperícia. Ele não responde por imperícia. Ele sabia das coisas que poderiam ser. O Senhor vai repreender na mente do Ítalo nesse momento. E aí, Sesc, quinta questão, a última, que é 9h40. Passou 3 minutos. Sesc de novo. Quinta questão. A saída de determinada festa. Presta atenção, pessoal. Bora. Um rapaz franzino, magro, denotando embriaguez, fez um gracejo a uma mulher que transitava pelo local com o namorado.
O namorado musculoso e igualmente em embriaguez voluntária, presta atenção, uma garrafa de tinta na mão mesmo, curioso, golpeou o rapaz do tórax, causando-lhe lesão hemorrágica. Mesmo podendo aplicar outros golpes no rapaz, o agressor preferiu largar a garrafa quebrada e afastar-se rapidamente do local. Outras pessoas conduziram o ferido ao hospital, o qual sobreviveu sem sequelas. Embora o laudo médico tenha atestado que ele havia corrido risco de morte. Nessa situação hipotética, configura-se A. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. B. Hipótese de inimputabilidade decorrente de embriaguez. C. Crime préter-doloso. O agente quis lesionar, mas o resultado foi além do esperado. D. Hipótese de desistência voluntária. E legítima defesa de terceiro. O namorado agiu em defesa da companheira. Qual o item desse grupo? Nada a ver. Lembrando, pessoal, ele tinha a chance de continuar golpeando e ele não quis. Logo, qual é o item certo? Pelo menos aqui você vai pegar direto. Não aprendeu, né? Acho que eu era pronto bem, mas que eu tenho uma E aí, bora mais ou não? Tá bom, pra cá. vai dar fogo, né? Responda umas questões aí, mais tarde eu mando um as gabarito. outras aulas, viu? Só aqui uma pausa aqui, só para a gente falar aqui e finalizar. Muito boa a aula dos nossos colegas, certo? Porém, eu quero só fazer uma ressalva. Eu acredito que a gente passou muito rápido por alguns institutos. Eu acredito que a gente passou muito rápido por alguns institutos. Tipo, lugar do crime, tempo do crime, que não foi... E seria muito importante que vocês vissem. Certo? Se porventura, na próxima aula de penal, eu voltar aos temas, certo? Não é porque o professor, né, não deu o que seria para dar. É só para poder complementar. Só para poder complementar, tá bom, gente?